Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Esta lição será ministrada no dia 24 de novembro de 2024 e traz a lição de número 8, traz o título A Promessa de Paz. Meus queridos irmãos, antes de nós darmos início à aula propriamente dita, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que tem nos ajudado, que tem curtido, que tem gostado, que tem se inscrito ou não, tem nos acompanhado de uma maneira ou outra, e isto tem sido muito bom, tem alegrado o nosso coração e eu estou feliz com tudo que está acontecendo. Porém, eu gostaria de fazer um pedido que não é tão difícil, se nós tão somente entrarmos num acordo que é de pedir a vocês, ver se nós conseguimos nesta aula pelo menos 50 likes, 50 curtidas, 50 gostei, pelo número que nós temos de acessos, de visualização, não seria de todo difícil. Impossível não é, também não é de todo difícil. Mas isto se você estiver gostando, se estiver te ajudando de alguma maneira, se estiver contribuindo com a sua vida espiritual, eu pediria a você que nos ajudasse curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, mas a meta agora nós conseguimos aí pelo menos umas 50 curtidas na aula de hoje, nessa aula de número 8. E já também apresentando o novo material, do novo trimestre de 2025, do primeiro trimestre, as lições bíblicas da Sala dos Adultos, CPAD, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Uma capa muito bonita, uma diagramação muito bonita, gostei realmente da capa, E, obviamente, como diz o ditado, não se julga um livro pela capa, porém, eu tenho certeza que o conteúdo também será de grande importância para nós no novo trimestre, novo ano também, que, se Deus nos permitisse, iniciar a lição bíblica dos jovens, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Essa carta aqui, ela é tida como um despertamento aos quietistas, Nós vamos ver essa palavra na lição de hoje, quietismo, quietude. Então, essa carta de Tiago, ela é um chacoalhão aí àqueles que gostam de uma determinada dormência. Então, nós vamos tratar sobre este assunto o trimestre que vem. Na sala dos juvenis, uma viagem pelo Antigo Testamento. Nós teremos aí 13 lições relevantes, nos trazendo aí sobre a organização dos livros, a origem dos hebreus, conhecendo os patriarcas. Quer dizer, nós vamos fazer uma viagem pelo Antigo Testamento, tendo aí a base, trazendo a nós também base doutrinária para a manutenção da nossa vida espiritual, tá bom? Então estão aqui as três revistas, as 3 lições que nós teremos no novo trimestre. Eu espero contar, se Deus me permitir, me dando vida e saúde, contar com a tua ajuda, com o seu acompanhamento, com o seu engajamento, com a sua cooperação, para que nós possamos chegar aí a um entendimento razoável, que é esta nossa meta, que a palavra de Deus ela alcance lugares cada vez mais longínquos e que tenhamos um entendimento cada vez mais correto acerca das doutrinas, dos princípios, dos padrões das Sagradas Escrituras. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe você e, se puder, nos ajude aí nesta meta. Vamos ver se nós conseguimos, com a ajuda de Deus e dos irmãos, chegarmos aí. Estou pedindo as outras aulas também, as outras lições, que nos ajudem a chegarmos aí nesta meta, Não é assim, vamos dizer assim, uma coisa muito vultuosa, que, como disse Davi, não almejo coisas grandiosas demais, Davi dizia, para mim. Porém, o Senhor Deus preparou a ele o reino de Israel. Muitas vezes nós não almejamos coisas grandes, mas Deus tem preparado para o seu povo coisas
acima ou além daquilo que o coração humano ele almeja, ele deseja. Tá bem? Deixa eu colocar aqui uma versão bíblica para nós usarmos juntamente com a lição. E vamos à lição propriamente dita. A promessa de paz, né? O texto geral, o tema geral desta lição, são as promessas de Deus. Confie e vivam as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E ele nos prometeu paz. Porém, há uma visão equivocada, né? Ou várias visões equivocadas a respeito desta paz, ou da paz propriamente dita, e há a visão bíblica cristológica, cristocêntrica a respeito da paz, a paz verdadeira. Tá bem? E para isso nós temos o textuário, temos a verdade prática e temos os objetivos da lição para nos nortear naquilo que nós iremos conversar nesta feita. O textuário se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo de número 27. Nesta versão está escrito assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É uma tranquilização da parte de Cristo para o coração dos seus servos, dos seus discípulos, dos seus seguidores. Na verdade prática, a paz do Senhor Jesus traz quietude, né? Quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Nós vamos aí, já vai sendo descortinado ou descortinado diante de nós a verdadeira paz. O que é que nós vamos aprender sobre a verdadeira paz, sobre a falsa paz e a paz que Cristo nos dá? Está aí nos 3 objetivos da lição, né? O primeiro é ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. O segundo objetivo, apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. O terceiro, elencar ou alistar as características da paz prometida pelo Senhor. Então nós teremos aí 3 frentes, 3 visões daquilo que nós temos que compreender como certo ou errado, ou chegarmos a um discernimento correto acerca daquilo que as Sagradas Escrituras nos transmitem. Nós temos então aqui a paz que faz parte do plano de Deus desde o princípio. Nós temos aqui a paz do mundo, que é ilusória e consiste em promessas superficiais. E nós temos também as características da paz prometida pelo Senhor Jesus. Então há entendimentos e há o entendimento. O entendimento no artigo masculino singular, o entendimento é o correto que nos é ensinado por Cristo Jesus. Começamos a lição pelo texto áureo, né, que está em João capítulo 14, versículo de número 27. Eu tenho aqui diante de mim a nova versão, a nova Almeida atualizada, e ela nos traz mais ou menos desta maneira, a versão traz esse versículo desta maneira: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Obviamente, quando nós olhamos a primeira coisa aqui, é que Jesus Cristo, ele não nos empresta a paz. Ele começa dizendo: deixo-vos a paz. Ele diz: eu deixo a paz com vocês, eu trago até vocês e deixo ela com você. Quer dizer que, a partir do momento em que nós entendemos sobre o deixar e nos dar a paz, ele está colocando em nossa vida algo permanente, algo que independerá de circunstâncias, que independerá de situações, também sejam elas favoráveis ou não. E veja bem que a ideia correta de paz, nós vamos ver no decorrer da lição, que não é a ausência de guerras, de tribulações, de momentos difíceis, de intempéries na vida dos seres humanos. Porém, quando o Senhor diz: eu deixo e dou a minha
paz, ele está dizendo, além de ser algo que permanecerá na nossa vida, é algo real. Por quê? Ele diz também, não vou lá dou como o mundo a dá. Veja que ele já faz a distinção da paz que ele nos entrega e a paz que o mundo nos oferece. O próprio Cristo, no ato deste versículo, ele já faz esta distinção. Veja, ele como se ele estivesse dizendo, olha, minha paz é diferente, vocês compreenderão no decorrer da vida, do caminhar de vocês aqui, que a paz que eu deixo, que eu dou a vocês é diferente da paz do mundo. Por quê? A paz do mundo, sim, esta já é circunstancial, ela depende, ela é instável, ela é insegura. A paz do mundo, ela depende de quê? De que um ou outro lado esteja contente. A partir do momento em que um ou outro se descontente com alguma coisa, se desagrade com alguma coisa, esta paz ela corre um sério risco. Então o Senhor Jesus Cristo já está explicando que a paz que Ele nos dá, que Ele deixa conosco, ela é diferente do mundo. E também Ele nos convida a não ficarmos angustiados. Porque não é impróprio do ser humano e também naqueles que têm estes momentos, não se podem colocar como pessoas ruins ou descrentes ou que não tenham fé. Porque a angústia ela faz parte dos nossos sentimentos, da nossa humanidade. E nós devemos nos lembrar que, como seres humanos, obviamente, determinadas situações nos assustarão, nos angustiarão, nos entristecerão e nós, obviamente, passaremos por este momento na vida. Mas, quando voltamos à verdadeira paz e nos deparamos com estes momentos e dependendo das circunstâncias para onde eles estão nos levando, nós recobramos a fé, vamos dizer assim, voltando-nos às Escrituras e nos lembrando das várias vezes que o Senhor disse, não tenham medo, não se angustiem, não se desespere, que a vossa ansiedade, Pedro diz, seja lançada sobre ele. O próprio Cristo pede que nós, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, que nós troquemos com eles o nosso fardo, as nossas angústias, pelo seu fardo que é leve e suave, para nós podermos continuar esta caminhada, vamos dizer assim, ainda que debaixo de intempéries, de situações difíceis, nós possamos controlar a nossa ansiedade confiados na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, que a questão já vai naquele medo que trava, naquele medo que faz com que o crente, com que o cristão, ele cesse as suas obras, ele pare a sua caminhada, ele se detenha diante das dificuldades, e o Senhor nos convida para isso. Veja, e também a verdade prática, completando, diz que a paz do Senhor Jesus traz quietude. Esta quietude é uma confiança enquanto nós esperamos. Veja que eu disse que no livro, na carta que vai ser estudada de Tiago, há muito tempo atrás eu li um livro que falava sobre isso, que era um tapa no rosto dos quietistas. Por quê? Porque Tiago, ele chacoalha mesmo o bambu, ele não esquenta a cabeça, ele vai falar com grandes, com pequenos, com pobres, com ricos, vai chamar a atenção dos que não fazem, dos que estão parados, daqueles que estacionaram, ele simplesmente vai chamar a atenção para que se recobre, se tome a caminhada de fé mediante obras, não a salvação mediante as obras, mas a fé é concretizada nas obras e assim sucessivamente. Quando nós olhamos para isso, nós nos lembramos também que o salmista, no Salmo de número 40, ele diz, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu, ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Então vejam bem, quando nós falamos de confiança, de quietude, não está falando de paralisação, tá bem? De se deitar numa rede ou num lugar qualquer e esperar que as coisas caiam do céu. Não, esperar em Deus é você agir em conformidade com a palavra do Senhor, confiando que aquilo que você está fazendo trará, não ficará em vão, como diz a palavra do Senhor, que as nossas obras elas não ficarão, não serão em vão no Senhor. Antes, elas nos trarão ou
terão o efeito que é proposto através daquilo que nós fazemos. Então o Senhor não é infiel, não é injusto. Ele diz aqui que a paz traz quietude e calma. Né? Para quê? Para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. E nós sempre nos lembramos, quando falamos de dificuldade, quando o Senhor Jesus Cristo nos alertou que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Ele passou por todas as provas e venceu. E esta vitória Ele nos concede mediante a sua morte na cruz do Calvário. Então, é nos outorgada esta vitória porque Cristo venceu. E, consequentemente, Ele nos deu também participação na sua vitória e nos chama a não nos atemorizarmos, a não nos aterrorizarmos e assim sucessivamente. Tá bem? Vamos dando continuidade e eu gostaria de iniciar esta aula com uma representação que eu aprendi há muitos anos atrás, que foi convidado 3 pintores e a cada pintor foi lhe dado um quadro branco. E naquele quadro, cada um deles deveria representar, através de sua arte, de sua pintura, o que representava a paz para eles. O primeiro se muniu da sua aquarela, dos seus pincéis, e foi até o quadro que lhe foi dado. Ele foi lá e ele pintou uma lagoa, um lago muito calmo, cristalino, bonito, com uma mata em volta, né? Todo aquele verde, toda aquela paz, né? E dentro deste barco, um navegante, um pescador, estava deitado com o chapéu de palha puxado sobre os olhos, né? Aquele raminho característico na boca do barqueiro ou do pescador, e ali ele representou a paz, o que era para ele, né? Aquela água calma, espelhada, né? Não havia nem vento. Então, tá bom, essa é a paz para você, agradeceu, foi embora, chamou o segundo, ele também foi munido dos seus materiais e de trabalho foi até o quadro. E ali ele representou o pôr do sol, ele fez o pôr do sol no mar, as ondas calmas quebrando, né, na praia, aquela espuma, aquela branca, aquela coisa tranquila, as aves voando, né, tá terminando o dia, toda aquela tranquilidade, né, não havia, e ali foi representado por ele o que era a paz. Aí foi lhe perguntado se já havia terminado, ele disse que sim, é isso que lhe representa a paz, ele disse então está. Chamou o terceiro e ele já pintou, pegou aquele quadro branco, limpo, né, puro, e já mandou uma camada de tinta bem escura, bem escura. Então aquele quadro branco agora já não é mais branco, já é de uma cor muito escura. E ele foi representando também relâmpagos e trovões, e isto e aquilo, e uma ventania destruindo árvores, mostrando as raízes, né? Há outras sendo quebradas, e aquela destruição total. E notou-se que numa das árvores havia uma pomba. Aquela pomba estava pousada num dos galhos de uma determinada árvore. E aquele vento balançava, e talvez, vamos agora dar vida ao quadro, talvez uma asa, né, o vento mexia numa asa, numa pena, e ela continuava ali tranquila. E quando, né, ali ele terminou aquele quadro, né, à primeira vista de uma visão, uma visão terrível, né, mas que tipo de paz é esta? Que tipo de paz é esta? E ele representou, ele disse, isso aqui para mim é a paz. Veja, tudo em volta sendo destruído, tudo em volta sendo... o caos completo no cenário todo, mas esta pomba ela está tranquila, esperando o vento passar. Esperando o vento passar. Então, muitas vezes, na vida de alguns, a paz ela é simplesmente um lago calmo, de águas cálidas, né, de um barco parado em meio às águas e alguém deitado repousando. Para outros, eles só conseguem ter paz se eles estiverem em meio a um pôr do sol, na praia, né, com as ondas quebrando na praia, um mar também calmo, com ondas calmas, mas para alguns a verdadeira paz é
quando tudo parece perdido, nós continuamos confiando em Cristo Jesus. Eu queria começar a aula com esta representação. Não sei de quem é a representação, não sei quem foi o primeiro que expôs esta ideia, mas desde o princípio da minha fé, eu trago comigo estas três imagens na minha mente, né? E o que é a paz para mim? O que é a paz para vocês? Nós vemos na introdução da lição que o Senhor Jesus Cristo, ele é vaticinado, ele é representado, ele é profetizado em Isaías como o príncipe da paz, o menino que nos deu, um filho nos nasceu, né? Um filho se nos deu, e ele tem características, e uma destas características desta criança, né? Além de ser maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, ele é também o príncipe da paz. E, obviamente, a paz que o ser humano precisa, ele advém, ela deriva de onde? De seu principado, de seu reinado, a verdadeira paz que todos os homens anseiam, que a humanidade anseia, ela é proveniente deste principado, deste reinado, deste reino em que Cristo é o príncipe da paz, ele é o doador da paz, ele é a paz. E é por isso que nós lemos aqui no princípio, no texto áureo, que ele diz: eu vos dou paz, a minha paz. E também eu deixo a minha paz. Nós, quando olhamos para aqui, nós vemos que tudo que o homem precisa, ele encontra em Cristo Jesus. Nesta lição, nós estamos falando sobre a paz, sobre a quietude, sobre a tranquilidade, sobre a calma que a paz nos traz, tá bem? E na introdução nós já temos esta ideia, quando Isaías ele vaticina a respeito da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, o chamando de príncipe da paz. E nós veremos nesta lição que toda a paz verdadeira que o mundo almeja e que infelizmente tem buscado nos lugares e em coisas que não condizem com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, infelizmente, eles têm a sua vida mais transtornada do que ela já é, mais complicada, a partir de momentos em que sua vida é inserido elementos ou pensamentos que não condizem com a verdadeira paz que o homem almeja, que o homem procura, que a humanidade procura. No ponto de número 1, a paz no plano de Deus, nós temos o subtópico de número 1, que diz sobre o significado da paz, o que significa paz. Nós vamos ver tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos a palavra shalom, que é bastante usada pelos cristãos, e no Novo Testamento a palavra para a paz é eirene. Quer dizer, nós veremos que dentro destas palavras, principalmente no hebraico, quando nós pensamos na língua portuguesa, nós vamos ter uma determinada limitação nas palavras. Aquela palavra, ela quer dizer aquilo e pronto. Quando nós olhamos para as palavras no hebraico, nós vamos ver que muitas delas ela vai trazer vários significados, várias ideias dentro dela. E dentro da palavra shalom, para a paz, tem o sentido de segurança. Veja, não somente, mas uma vai completar a outra. Olha, segurança, esta segurança em todos os sentidos. Bem-estar, saúde, prosperidade e paz. Em Números capítulo 6, versículo 26, representando tudo que há de melhor para a vida, tudo que há de melhor. Quando um judeu interpelava o outro com a palavra shalom, ou shalom Adonai, shalom Yahvé, a paz de Deus, a paz do Senhor, ou a paz, ele estava profetizando, ele estava orando, ele estava pedindo a Deus que derramasse sobre o seu irmão, sobre o seu semelhante, tudo de bom que ele tinha em suas mãos. Não somente a paz. Tá? Há a menção da paz, porém, esta palavra shalom, ela vai englobar um campo maior de bênçãos. Não somente a quietude, a tranquilidade e a calma, mas veja, bem-estar, segurança, saúde, prosperidade. Quer dizer, e nós entendemos que
a palavra ela traz atrelada em si toda sorte de bênçãos, tanto espiritual quanto material na vida de um hebreu, na vida do judeu. Para nós, no Novo Testamento, no grego, a palavra, como eu já disse, é eirene, com um significado semelhante, contudo, veja, que vai haver um complemento aqui, um pouco mais voltado para a área que nós estamos tratando. Ele diz aqui, contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. Tá bem? Como eu disse, essa quietude, este repouso não é ausência de ação, não é a ausência do colocar em prática, mas colocando em prática, mediante as oposições que vierem contra nós, nós teremos o quê? Quietude, nós ficaremos aquietados. Veja, aquietai-vos e vede que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Mas veja que eles estão indo para a batalha, porém nesta batalha, ele diz, não são vocês quem vão pelejar, sou eu, por isso a quietude. Mas a quietude não tem nada a ver aqui com a falta, com a ausência de ação, não tem nada a ver. Porém, ele diz que enfatiza a ideia de quietude e repouso. Este repouso é descanso. Tá? Não novamente nos trazendo aquele repouso de se deitar em algum lugar estatelado e esperar que tudo aconteça na nossa vida. Pelo contrário, estamos fazendo calmos, tranquilos, conscientes de que a bondosa mão do nosso Deus está conosco em todos os momentos desta vida. Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 6. Então nós vemos que a ideia de não ficar angustiado e nem com medo, ela é nos trazida pela palavra grega eirene para o Novo Testamento. Em conformidade, veja, enfatizando a ideia de que desta paz como tranquilidade e quietude. Enquanto no Antigo Testamento era uma bênção praticamente completa, né? que é chamado também da bênção apostólica, a bênção sacerdotal, todas as bênçãos que eram emitidas pelos líderes espirituais de Israel e também no Novo Testamento sobre o povo de Deus. A paz, olha aqui, a paz na bênção sacerdotal. Trata-se de uma bênção em que a ansiedade e a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. Quando nós lembramos de Moisés transmitido a Arão como ele abençoaria o povo, nós vamos ver que dentro desta bênção, no escopo da bênção, ela dava a ideia dos abençoados pelo abençoador de que algumas coisas não poderiam fazer parte ou não fariam parte do dia a dia daqueles que fossem abençoados ou que estivessem sob a bênção, a promessa, esta promessa de paz mediante a bênção sacerdotal. Nós estamos falando no Antigo Testamento. Veja, uma bênção em que, primeiro, a ansiedade, uma das doenças modernas é chamada ansiedade. A ansiedade é quando nós sofremos antes, de antemão, né? Sofremos de antemão, quer dizer, aquilo nem aconteceu ainda e nós já estamos angustiados, perturbados, estamos levados pelos mais variados sentimentos por uma coisa que nós achamos que vai acontecer. Então a ansiedade ela é essa, ela nos deixa desnorteados, nos deixa sem paz. Depois ele fala sobre tensões, a pessoa fica tensa, né? Podemos falar que o tenso, ele aparenta estar nervoso, ele aparenta estar deslocado, sabe? Incrédulo. Essas são as tensões que trazem sobre a nossa vida. E também fala sobre a contenda. A partir do momento em que nós estamos debaixo de algo tenso, de um momento tenso da nossa vida, a tendência é nós agirmos, na maioria das vezes, sem pensar, fora da razão, irracionalmente, que nós chamamos de nós reagirmos, ao invés de nós agirmos conscientemente, nós reagimos inconscientemente, e aonde vem a ideia de contendas. Mas quando o povo recebia a bênção e entendia o que Deus queria através
daquelas bênçãos, daquelas palavras sobre a vida do seu povo, ele tiraria, ou procuraria, na maioria das vezes, tirar da sua vida essas três coisas: ansiedade, a tensão e a contenda. Veja, não teriam vez entre os filhos de Israel, porque o povo judeu poderia desfrutar na sua peregrinação no deserto ao entrar na terra prometida. Desfrutar do quê? Veja, quando fala de terra prometida, nós temos que nos lembrar que antes disso existiram 40 anos de deserto. Ora, não foi simplesmente sair do Egito e entrar na bênção, sair do mundo e entrar na bênção. Não, eles teriam 40 anos de peregrinação por causa da dureza dos seus corações, e dentro deste lugar, alguns nasceram, muitos nasceram, milhares de pessoas nasceram ali, e estes agora, de quando em vez, eram lembrados das promessas que Deus havia feito ao saírem, aos seus pais, aos seus avós, a saírem do Egito, ao saírem do Egito. Então, quando eles estavam debaixo desta bênção e eles se lembravam, Moisés de vez em quando parava o povo, dava aquela estacionada para relembrar as promessas de Deus, para que o povo não perecesse, não se desviasse totalmente no deserto. Eles teriam o quê? Uma satisfação plena, apesar das durezas do deserto, do caminhar, das noites frias, tinha a coluna de fogo, nos dias escaldantes havia a coluna, a nuvem para cobrir o povo. Então eles estariam ali, e dentro daquelas limitações que de quando em vez apareciam, eles simplesmente iriam pedir a Deus confiadamente, esperando que Deus lhes daria o necessário: água, comida, a vestimenta. Nós vamos ver nos 40 anos que Deus proveu soberanamente sobre o povo aquilo que ele precisava. Então, vejam, quando nós olhamos para a bênção sacerdotal, nós vamos ver isso: a satisfação plena em quem? Em Deus. Não nas circunstâncias, não nas bênçãos materiais, não no visível, não no tangível, mas pela fé, esperando que Deus supriria as necessidades muito mais além do que imaginavam seus corações e do que imagina o nosso coração nos dias de hoje. A paz do Senhor é o terceiro tópico. Dentro do primeiro tópico, é o terceiro subtópico, a paz do Senhor. Nós vamos lembrar que Paulo, em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração. Saímos agora daquele contexto veterotestamentário e vamos agora para a vida da igreja propriamente dita. Então nós temos aqui Paulo chamando a atenção dos filipenses, lembrando a eles que eles não precisavam ficar inquietos, que eles não precisavam ficar preocupados pelos últimos acontecimentos. Né? Havia acontecido alguma coisa que poderia conturbar os pensamentos, perturbar o coração, entristecer o coração, causar ansiedade, mas Paulo diz: olha, vocês não se preocupem com isso, porque a paz de Deus nos fortalece, a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração. Quando vamos até Pedro, também, esta passagem de Paulo está em Filipenses 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, quer dizer, numa visão de paz, num entendimento de paz. E o que isso quer nos ensinar de levar a vida? Quer dizer, refreando. Como que nós demonstramos a paz? Refreando a língua para não entrar em contendas. Lembra, nós falamos aqui, as contendas lá na bênção sacerdotal, e mentiras, apartando-se do mal, buscando a paz uns com os outros. Isso aqui é de fundamental importância. A primeira e a segunda também são importantes para não entrar em contendas e nem em mentiras. Mas a terceira parte ele diz: apartando-se do mal. Paulo fala sobre a aparência do mal. Para quê? Para termos paz, para buscarmos paz uns com os outros. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Ora, meus queridos irmãos, isto é do cristão, é natural do cristão verdadeiramente convertido o buscar a paz, independente da hostilidade, independente do tratamento que ele recebe de outrem ou de outras, ele vai buscar
buscar a paz independente das circunstâncias. Veja, nós há pouco tempo eu li um comentário de um irmão que, por ter familiares de uma outra religião, eles se apartaram. Então, o que acontece? Estas diferenças, elas virão, mas que este afastamento não venha das nossas atitudes, mas se acontecer a advinda de outra parte, o que é que nós temos que fazer? De todas as maneiras. Mas se não tiver condições, no que depender de nós, se nós já tivermos feito tudo e mesmo assim não houver condições de uma conciliação, nós simplesmente também, não é que nós vamos deixar de lado, abandonar, mas nós também nos retiraremos de determinadas situações. Por quê? Porque nós já fizemos o que era possível para nós, aí só Deus também para entrar na consciência do outro e da outra, para que esta conciliação seja retomada e nós possamos viver em paz uns com os outros. Desde que a não existência da paz não venha a partir das nossas atitudes, também do nosso comportamento, nós fizemos a nossa parte, nós estamos em paz com Deus. Então nós vemos aqui que nós temos a paz do Senhor na visão de Paulo e na visão também de Pedro. Os dois trazem nas suas visões o ensinamento de Cristo. O ensinamento de Cristo. Apesar de um vai falar sobre apartar-se do mal, buscando a paz uns com os outros, aos contentos, Paulo vai lembrar aos cristãos que não se entristeçam por causa de acontecimentos, seja passado, seja presente em suas vidas, mas todos eles trazem a ideia da paz de Cristo, que excede a todo entendimento. Tá bem? Vamos para o ponto de número 2, a paz ilusória do mundo. Então, agora nós vamos ver o outro lado. Como que o ser humano participa da paz do mundo? Qual é a paz que o mundo oferece? Mas irmão, o mundo pode oferecer paz? Pode, e ele oferece todo tipo de paz, de calmaria, de calmantes, disso, daquilo, de entendimentos, mas todos eles estão baseados num alicerce muito frágil, sabe? É quase que, como a Bíblia diz, o alicerce da paz do mundo é terra, é areia. E qualquer movimentozinho de vento ou de chuva, este alicerce será retirado. Então nós vamos ver aqui. Veja, uma paz enganosa, porque muitos buscam a paz no quê? Nos vícios, nas substâncias. Eu acredito que vícios aqui ele vai englobar tudo. Substâncias já são substâncias químicas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Né? Tanto legais, tanto os ilegais, as ilegais quanto as legalizadas, nos jogos, nas baladas, nas falsas religiões. Então, tudo isso é oferecido como um substituto, como um lenitivo para a verdadeira paz. A paz que excede, a paz duradoura, a paz que independe das circunstâncias, a paz que Cristo nos dá. Então veja o que o mundo oferece. Vícios, substâncias, jogos, baladas, falsas religiões. Tá bem? E tudo isso traz num determinado período uma certa tranquilidade. Porém, vai chegar um momento que vai exigir vamos dizer assim, destes lenitivos, dessas coisas que são colocadas como substitutas à verdadeira paz, algo mais, algo que elas não têm. Então, o que vai acontecer com um cidadão que faz uso deste tipo de paz, desse subterfúgio, desse esconderijo? Ou ele fica lá dentro e se acaba, ou ele sai para fora e cria um enfrentamento e a sua vida vai se tornar pior do que já era. Veja, ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-las. Por que não tem capacidade de preenchê-las? Porque esta ausência se chama Jesus Cristo, se chama Deus. E nada pode substituir a Deus, nada pode substituir a presença de Deus, nada pode substituir o Espírito Santo de Deus. Por isso eu chamo ali de uma água com açúcar. Sabe aquela pessoa que está nervosa, o que ela faz? Ela toma uma água com açúcar.
e se ela for diabética, ela vai ficar nervosa e e hiperglicêmico também. Por quê? Ela fez uso de algo que não é um remédio, não é um componente para a saúde, né? É vamos dizer assim, é uma ficção, eu não estou achando uma palavra agora, mas é uma ilusão criada pelo ser humano que um copo de água com bastante açúcar pode acalmar os nervos. Né? Pelo contrário, né? O açúcar é estimulante. O açúcar é estimulante, então ele vai trazer um certo prazer ali momentâneo, mas aquilo que causou o estado de nervos ele não foi retirado, seja na saúde, seja externo, um problema externo ou um problema interno, o açúcar não tem como resolver, nem muito menos a água, a não ser sede ou adoçar alguma coisa por algum momento. Então, esta lacuna, o homem tenta preencher com coisas que ele pensa, que ele acredita que substituirão a verdadeira fonte da paz. E a verdadeira fonte da paz se chama Jesus Cristo de Nazaré, que é insubstituível. 2. A paz nas obras da carne. Nós vamos mais ou menos parecido na questão dos vícios. Por quê? Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele dá uma lista aos Gálatas, do capítulo 5 de Gálatas, antes do fruto do Espírito, ele vai falar das obras da carne, que aqui o comentarista ele fala que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas e muitas confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. Veja, esses prazeres e deleites não precisam ser propriamente dito pecados. Porém, veja, você tem prazer da vida, a glutonaria, o prazer da vida, a ociosidade, a preguiça, prazer da vida, uma infinidade de coisas que nós podemos chamar, como o escritor aos Hebreus diz, que são coisas que embaraçam, são coisas embaraçosas. Não na questão de nos deixar com vergonha, mas são coisas que nos impedem de caminhar facilmente e tranquilamente. Sabe? Meus tios, antigamente, quando nós éramos crianças, eles falavam assim, chamavam de calça frouxa. Então, calça frouxa, se ele for correr, ele cai, porque a calça vai cair também. Então, são coisas que impedem o caminhar do cristão. Então, ele vai falar de deleites da vida. Também nós falamos nas lições aqui dos juvenis, dos jovens, a questão do hedonismo, a questão da busca do prazer, e muitos prazeres, eles não estão ligados à sexualidade, mas a outras áreas da vida. E o homem tende a trazer isto tentando substituir. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Então nós precisamos nos preocupar também, porque muitas vezes nós temos a ideia de pecado só relacionado ou correlacionando o pecado com o sexo, ou com a prostituição, com o adultério, com a fornicação, e não é só isso. Quando nós vemos esses versículos todos de 19 a 21, nós vamos ver uma lista, ele vai falar de contenda, ele vai falar de maledicência, ele vai falar de glutonaria, ele vai falar de uma infinidade de prazeres, de obras da carne, né, que consequentemente falam com que o cristão, se ele não pare na vida cristã, ele vai pelo menos diminuir a sua marcha, consideravelmente diminuir a sua marcha. Então nós vemos aqui as obras da carne, tá bem? Então as obras da carne estão ligadas aos prazeres, como diz, os deleites da vida, tá bem? Eu vou repetir, não estão propriamente ligados à área do pecado, da perversão sexual, mas existem outras perversões que nós, principalmente nós cristãos, precisamos fugir delas. Uma falsa paz. Veja que agora o escritor ele vai falar, quando ensinando a igreja de Tessalônica, né, Paulo escreve desta maneira: a paz e segurança então lhe sobrevirá. Quando vai vir, né, muitas pessoas estão esperando Cristo nos momentos de tribulação, quantos não se prepararam nas grandes pandemias, na virada do milênio, no bug do milênio, nisso, naquilo. Nós vemos aí uma movimentação muito grande. Mas em tempo de paz, esta procura, este medo, ele arrefece. E veja que Paulo diz aos Tessalonicenses, que diz assim: e quando vos disserem a paz haverá repentina destruição. Quer dizer, as pessoas não estarão
esperando, porque não é tempo de guerra, é tempo de paz. Não é tempo de problema, é tempo de paz. Não é tempo de angústia, é tempo de paz. Mas veja o que ele diz aqui. Somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação, uma paz superficial, frágil e apenas aparente. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Por quê? A sua consciência, o seu discernimento, ele vai ficar adormecido. Vai ficar adormecido. Por quê? Ele está acostumado a exercitar esta área da razão, do pensamento, somente nos momentos difíceis. Então ele liga momentos difíceis, tribulação. Momento de paz, eu vou folgar, eu vou descansar. A sua razão está comprometida, o seu pensamento está comprometido. Por quê? Numa determinada feita, o Senhor Jesus Cristo chama os homens de hipócrita. Fala, vocês conhecem o tempo da chuva, o tempo do vento, o tempo de plantar, o tempo disso, o tempo daquilo, mas não conhecem os tempos de Deus e nem as eras. Então ele chama de hipócrita. Por quê? O seu entendimento, a sua capacidade de discernir está comprometida. Por quê? Porque ela está atrelada a situações, ela está atrelada a circunstâncias e não a um todo. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado também para que a nossa mente não esteja presa nesta falsa paz, nessa falsa paz, que quando está tudo bem, nós simplesmente relaxamos. No tempo de luta, aí chama para fazer oração, chama para fazer campanha, chama para fazer isso, chama para fazer aquilo. Né? Quando abre a geladeira, vê uma garrafinha verde cheia d'água só, então é hora de campanha. Mas quando a geladeira está bufando de carne no freezer, Deus dá um tempo que agora eu vou fazer churrasco, agora eu vou tomar refrigerante, agora eu vou festar. Veja que a razão está comprometida. E quando nós olhamos para Salomão, ele nos chama a uma dura realidade. Ele diz assim, olha, não vá à casa da festa, vá à casa do luto. Por que eu não vou para a festa? Eu vou para um enterro, para um velório. Porque lá você vai ter a verdadeira dimensão da vida. Ao ver aquele corpo estendido dentro de um invólucro de madeira, você verá a crua realidade da vida e manterá a sua vida num padrão aceitável diante de Deus para que você não perca a sua peregrinação na terra. Veja que coisa interessante. Então nós precisamos tomar cuidado com a falsa paz, com a falsa espiritualidade, com o falso cristianismo, com a falsa reverência, com tudo que é falso. Tá bem? Aqui, propriamente dito, é paz. Mas nós precisamos tomar cuidado para não nos envolvermos com muita coisa que hoje se apresenta como sendo verdadeiro e é falso, que é o tema da lição dos juvenis, né? Verdadeiro ou falso, sobre as ideologias dos tempos modernos. Então nós precisamos tomar cuidado. E agora o último ponto, o ponto que nós todos eles são importantes, mas este é onde nós devemos frisar e balizar a nossa vida com um pouco mais de seriedade. Veja, a paz que Jesus prometeu. O ponto de número 1, o subponto 1, o príncipe da paz. Nós já falamos sobre ele já no início, quando Isaías profetiza sobre o Messias de Israel, que traria uma paz ao mundo que o mundo nunca conheceu. Nós podemos ver também esta paz, nós vamos ver que no tempo em que Cristo está na terra é um tempo diferente, os homens não tinham esperança, os homens caminhavam como ovelhas que não tinham pastor, porém haverá um tempo de paz que Cristo trará. Capítulo 11 de Isaías, Apocalipse, nós veremos onde o Senhor reinará no milênio, 1000 anos de paz. Então são tempos em que o mundo nunca viu e nunca conheceu. Tá bem? Então nós vemos aqui, a paz que ele prometeu é esta, é uma paz duradoura. Se você ver em Isaías capítulo 11, a áspide se deitará, a criança vai colocar a mão na cova da áspide, o boi pastará com o leão vai comer capim. Olha que coisa interessante, olha que visão, que alusão, que
Que parábola maravilhosa, né? O que é a paz de Cristo? A dimensão, nós muitas vezes não conseguiremos, dentro do nosso limitado vocabulário mental ou dicionário mental, nós não vamos conseguir encontrar palavras para descrever nem os próprios profetas ou apóstolos que viram esses momentos sendo arrebatados, eles não acham palavras para isso. Então, dentro da sua limitação humana, eles vão comparar algo terreno com aquilo que eles viram no céu. Porém, eu acredito ser 2, 3 vezes muito mais excelentes do que aquelas visões que nos são passadas. São maravilhosas, sim, mas o que nós veremos lá nos surpreenderá ainda mais. Então, uma promessa redentora sobre o ponto 2. Em Gênesis, a paz foi transtornada porque, por uma ardilosidade do diabo, uma estratégia dele, ele iludiu o primeiro casal fazendo-os desobedecer. Então, aparentemente, Deus é pego de surpresa. Mas não, Deus já sabia disso. Então, Deus nunca tem um plano B, um plano C. Tudo que acontece está dentro do plano de Deus. Tudo que acontece, tudo. Deus sabia desse problema com Adão e Eva? Sim. Então, o que acontece? Dentro deste momento, como diz aqui, desta ordem, o que o Senhor faz? Dentro deste contexto, Deus promete redimir o ser humano. Como? Dando uma profecia em Gênesis 3,15 sobre a semente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar e esta lhe ferirá a cabeça. Né? Quem é a semente da mulher? É Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vemos que essa promessa se cumpre em Cristo, reconciliando-nos, estabelecendo a nossa paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, é um dos versículos que eu mais gosto de lembrar e de citar. Veja, através do sacrifício, temos a promessa no capítulo 3 de Gênesis, nós temos o cumprimento desta promessa. No nascimento de Cristo, nós temos o cumprimento desta promessa na cruz de Cristo, quando ele consuma toda a ordem, todos os mandamentos de Deus, ele consuma na cruz do Calvário, entregando a sua vida por nós. Então nós vemos que a partir da morte sacrificial de Cristo nos é reestabelecida a paz com Deus. Nós temos esta conciliação. Estávamos distanciados pelo pecado e Cristo nos reconcilia com Deus. Havia uma conciliação que foi quebrada e agora Cristo reconcilia-nos com Deus através da sua morte vicária, né? Como está em Romanos capítulo 5, no versículo de número 1, temos paz com Deus. Essa paz é reestabelecida porque Cristo é a promessa redentora, é a promessa que nos resgata, que nos restaura, que nos reconcilia, que nos renova, que nos regenera. E uma série de adjetivos que nós vamos usar dentro da morte do Senhor Jesus Cristo, que nos remete novamente aos braços do Pai. Sabendo que não foi Ele quem nos abandonou, nós o abandonamos ao cometermos pecado, nós nos desligamos de Deus. E Ele nos religar e religião, Ele nos religa novamente com a morte de Cristo. Veja que a cruz de Cristo é a ponte que liga este abismo entre Deus, ou entre os homens e Deus, não entre Deus e os homens, tá bom? 3, uma promessa que excede a todo entendimento. Nós vamos ver numa passagem na vida de Pedro, que Pedro, mesmo estando preso, e Tiago já havia sido martirizado, vamos dizer, agora Pedro está aguardando a hora dele. Porém, veja como Pedro está na cadeia. Aquelas cadeias que se reclamam das de hoje, imagina as de antigamente, né? Era água que subia até o pescoço, eram ratos, nenhum tipo de saneamento, nenhum tipo de nada. E Pedro, nessas condições, nessas circunstâncias, o que Pedro está fazendo? Pedro simplesmente está dormindo. Então nós vemos aqui, mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, dormia um sono profundo e sereno, a ponto dele ter que ser despertado por um anjo. Tá? E sendo acordado, sendo despertado pelo anjo, ele acredita ser um sonho.
Por quê? Porque somente um milagre poderia tirá-lo daquelas cadeias dos Herodes, né? Do primeiro século. Só um milagre. Eram 4 quartelos de guardas, era uma segurança, por quê? Tudo para não deixar transparecer que as profecias que Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Até na morte de Cristo nós vemos isso, que é inventada uma mentira para quê? Para que o povo, logicamente, e eles não conseguiram, Cristo vive, Cristo reina, Cristo habita no meio da igreja e ele vai voltar para nos buscar. Então, nenhuma mentira inventada pelo ser humano poderá deter as promessas de Deus na nossa vida. E, dentre delas, a paz. Veja, a circunstância de Pedro simplesmente dorme. Quando Pedro chega na casa que está sendo feita a oração, a menina chama sua mãe e diz: Pedro está à porta. E ela diz: menina, você está delirando, é o anjo da guarda. É a ideia, né, do judeu do anjo da guarda. De onde foi trazida também para alguns de nós, a ideia de um anjo da guarda, do anjo da guarda. Então, o anjo da guarda para aquela mulher tinha a aparência de Pedro, E quando ele fala, sou eu, aí a igreja glorifica e exalta. Sabe o que é isso? Nos momentos de maior dificuldade, nós temos que nos lembrar que Cristo está conosco e que Ele é o príncipe da paz. E que a promessa da paz, independente das circunstâncias, o mundo querendo ou não, ou muitos dos crentes acreditando ou não, ela se realizará, ela se cumprirá na vida daquele que crê, na vida da igreja, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe e, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta com a lição de número 9 da lição bíblica CPAD, Sala dos Adultos. A paz do Senhor e até a próxima.